ainda não passaram a existir, ou porque estão confiadas a um passado, eu chamaria de um barroco decadente, ou então porque não assumiram em sua vida a sua própria história. Falo do primeiro grupo, daquelas pessoas que, confiando nos seus sobrenomes e nos seus brasões heráldicos, se acham as mais excepcionais do mundo. Ora, na Cúria, não poucas vezes, apareceram algumas pessoas para conversar comigo. E quando elas se apresentavam no primeiro momento, elas iam logo dizendo: o senhor não me conhece, eu sou filha de tal pessoa, eu sou irmã de tal pessoa, meu pai foi presidente, meu primo foi senador, né? o meu cunhado foi príncipe. E era uma coisa tão grande assim, tão grandiosa, que de algum modo a gente percebia que aquela pessoa queria no fundo era mostrar que ela tinha origem, que ela tinha capacidades e que ela tinha, de algum modo, algo que as outras pessoas não tinham. E não poucas vezes eu fui obrigado a perguntar: e a senhora? Ou então, e o senhor? Quem o senhor é? Ou seja, para mim pouco interessa, né, os sobrenomes, os brasões ou algo parecido. O que interessa das pessoas para nós é exatamente aquilo que elas são, aquilo que elas assumiram, né, a história que elas resolveram construir para a própria vida. Não são os sobrenomes, não são os brasões, não são as funções que nos tornam melhores ou piores, mas aquilo que nós somos só vai poder ter brilho diante do mundo se nós assumirmos como fonte de vida e como fonte de serviço para o bem, não é, de toda a humanidade. Por que eu estou falando isso? Porque se em nossa época a coisa permanece assim, na época de Jesus não era diferente. Na época de Jesus, o que era importante era você ser romano. Na época de Jesus, o que era importante era você ser amigo de César. Na época de Jesus, o mais importante era você ser amigo de Herodes. Se você tivesse essa amizade, você tinha tudo. Tinha pessoas que indicavam você para as funções, pessoas que abriam os caminhos para você lucrar mais e mais, e pessoas que protegiam você até mesmo nos momentos em que você praticava delitos que não deviam ser praticados na sociedade. Ora, aparece a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus quando Jesus está pregando para os seus discípulos o evangelho que nós acabamos de ouvir. E alguém lá que estava muito preocupado com brasões heráldicos, com sobrenomes, com origens, imaginando que isso fosse muito importante, o que essa pessoa faz? Faz um elogio à mãe de Jesus Cristo. E Jesus, o que é que Jesus faz? Jesus pergunta: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Quem são as minhas irmãs? Jesus mostra que o mais importante não é a origem que a gente teve, o mais importante não é o brasão que a gente teve, o país onde a gente nasceu. O mais importante é a capacidade que nós temos de amar. O mais importante é a nossa capacidade de dar sim à obra que Deus nos pediu. E quando Jesus faz essa interrogação, de algum modo Jesus nos remete outra vez para a sua mãe. De algum modo para nos dizer: aí está alguém que é simples, aí está alguém que não tem brasões, aí está alguém, uma mulher do interior. Qual é o sobrenome de Maria? Nós não sabemos nem tão pouco o sobrenome de Jesus. Aí está alguém que foi capaz de dizer sim à obra de Deus. Nisso está a diferença daquele que realmente quer ser seguidor. Nisso está a santidade de Maria. A grandiosidade da obra de Maria não foi apenas porque ela foi escolhida, porque Deus escolheu o seu ventre. Deus podia ter escolhido qualquer ventre. Entretanto, quando Deus viu a humildade de sua serva, quando Deus viu quem era essa jovem pobre, simples, do interior, quando Deus viu a coragem e a confiança daquela que jamais arregaria, quando Deus viu a santidade de uma vida totalmente despojada e colocada na mão de Deus, Deus disse: aí está aquela que deve ser escolhida por mãe, porque essa vai dar sim, porque essa vai ter as últimas consequências, porque essa me ama de tal modo que é capaz de desistir da sua própria vida para que eu possa fazer a minha obra, né, na sua própria existência. E assim Maria se tornou mãe. Hoje nós estamos celebrando a festa
da apresentação dessa jovem, como o povo de Israel fazia, oferecendo seus filhos para Deus, para aquele que é o Senhor dos Senhores, Adonai. Hoje, o mundo também precisa receber, pelo exemplo de Maria, essa grande graça. Essa jovem nos é apresentada, essa mulher de Deus é nos dada como mãe. Hoje, mais do que nunca, não basta para nós ser cristãos. É muito fácil dizer que ser cristão. Não basta para nós ser consagrados. Não basta para nós termos os votos. Não basta para nós dizermos que somos católicos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ingressará no reino dos céus. Entretanto, aquele que é capaz verdadeiramente de, assumindo a sua vida e a sua história, dizer continuamente sim a Deus, dar pela graça de Deus a própria vida, assumir como consequência de sua história, a própria história de Deus na história desse mundo, esse sim será chamado por Jesus de irmão, de irmã, de mãe e de mãe. Penso que é exatamente esse o talento de Maria. Que talento teve essa mulher, senão o de doar integralmente a sua vida a Deus? Que talento teve essa mulher, senão de apresentar a Deus a sua melhor parte, e essa jamais lhe foi roubada, né? Ela tinha como talento exatamente a santidade. E é exatamente essa santidade que nós devemos buscar para podermos realizar no projeto de Deus e no nosso projeto pessoal a nossa história do mundo. Aí sim nós teremos um sobrenome comum. Ninguém será melhor do que ninguém. E seremos conhecidos verdadeiramente como cristãos. Aqueles que foram capazes de abraçar pela vida, pela palavra, pelo testemunho, pela obra, pelo sorriso, a graça, né, da obra de Deus em sua existência para a transformação de toda a humanidade. Lembrando dos talentos de Maria e ao mesmo tempo lembrando dos nossos talentos, né, daquilo que nós somos, apesar da nossa limitação, eu lembrei de uma história que eu acho que pode, não é, nos ajudar na reflexão, de modo especial quando nós vemos seminaristas tão diferentes, embora todos em busca de um mesmo ideal, né? É simples a história, mas eu gostaria de contá-la aqui, lembrando da memória, né, da apresentação de Nossa Senhora no templo e ao mesmo tempo na vida de todos nós. Ela que também lançou para fora os seus talentos. Dizem que certa feita, num determinado dia, não sei o dia da semana, houve um diálogo dentro da carpintaria. A carpintaria estava fechada e lá estavam todos os instrumentos. Então, de repente, o martelo tomou a palavra por ser o mais forte e disse: olhe, eu pensei durante toda essa noite e resolvi tomar uma resolução aqui nesta carpintaria. A partir de hoje, eu devo ser o rei da carpintaria. Quando o martelo falou isso, a lixa disse: ah, não, martelo, você ser o rei de forma alguma. Quando você bate na madeira, a madeira grita, ela esperneia e não pode fazer nada porque você é muito forte. Você não tem a mínima condição de ser rei. Eu, lixa, é que devo ser a rainha da carpintaria. Mas quando a lixa disse isso, o parafuso disse: ah, não, você não pode ser lixa, não. Quando você passa, o seu corpo sobre a madeira arrange e você gera sofrimento porque você é muito áspera. Você não tem a mínima condição de ser a rainha da carpintaria. Eu, parafuso, é que devo ser o rei da carpintaria. Quando o parafuso disse isso, não teve dúvida, o alicate falou: ah, não, você não tem a mínima condição, porque você enrola e não chega nunca a lugar algum. Você não tem a mínima possibilidade para ser rei, porque você é muito enrolado, Resultado, eu, alicate, é que devo ser o rei da carpintaria. Quando o alicate disse isso, o serrote falou: ah, não, você não tem a mínima possibilidade, porque você não apenas aperta a madeira, ou então o parafuso ou o prego, mas você faz questão, de virar, trazendo sofrimento para aquele que cai nas suas garras. Eu, serrote, é que devo ser, o rei da carpintaria, E assim, o prego e os outros instrumentos, foram dizendo, e a régua disse: olhe, eu que devo ser a carpintaria, você, serrote não, porque você tem uma língua muito grande, e quando você sai cortando a madeira geme. Eu, trena, é que devo ser a rainha,
Mas o prego falou, você não, porque você tenta medir todo mundo com o seu método. Você é muito chato, porque você quer tudo na medida, né? Você é perfeccionista e acaba prejudicando o conjunto. Bom, a briga não passou, todo mundo queria ser rei ou rainha e todo mundo negava. Resultado, enquanto eles estavam na discussão, chegou o carpinteiro, abriu a porta, ficou silêncio outra vez a carpintaria. Pegou a madeira, uniu as partes, pegou a trena, mediu com exatidão o que precisava, cortou com o serrote, uniu as partes, pegou o parafuso, colocou o parafuso no local, depois bateu com o martelo para que a coisa ficasse como devia ficar. Finalmente pegou a lixa, passou em toda a madeira e depois de algumas horas nascia um lindo móvel diante de todos. E o carpinteiro foi embora. O marceneiro, melhor dizendo. Quando o marceneiro foi embora, os instrumentos outra vez voltaram ao diálogo, olhando para a beleza do móvel. Então o martelo falou, dos outros nós só vemos os defeitos, mas no fundo nós também temos boas virtudes, não é, a olhos vistos. Você treina, de vez em quando realmente quer medir todo mundo com o seu método. Entretanto, você é sempre muito precisa. Esse é o seu talento. E você, lixa, de vez em quando você é áspera, mas quando você olha, põe a sua melhor parte à disposição dos outros, a madeira renasce com um brilho excepcional. Amigo, parafuso, de vez em quando você é enrolado, mas você serve para unir as partes. E eu mesmo, que sou muito forte e às vezes um pouco exagerado, eu de vez em quando faço a madeira sofrer um pouquinho, mas eu consigo que as coisas fiquem exatamente como elas estão. E aí está a prova que a beleza do nosso móvel. E todos viram que tinham dificuldades, tinham defeitos, mas que as virtudes eram muito maiores do que os defeitos. Pois bem, quando a gente olha essa história, a gente olha a nossa vida. Quem é o marceneiro? O marceneiro é Deus. O que é o móvel? O móvel é o mundo. Quem são os instrumentos? Os instrumentos somos nós, com as nossas limitações e com as nossas virtudes, para transformar tudo na beleza de um móvel, que é o próprio universo, que é o próprio mundo. Aqui certamente existem seminaristas que são iguais aos parafusos, um pouco enrolados. Alguns têm a língua muito grande, talvez, como o serrote. Algum é muito forte, bate bastante com o martelo, né? E assim por diante. Cada um de nós tem uma característica. Temos sim defeitos, mas temos muitas virtudes. E acho que é exatamente pela soma das virtudes que nós seremos capazes de transformar o universo pelas mãos de Deus, para que assim o móvel se faça cada vez mais belo. Porque Deus amou tanto o mundo que nos enviou o próprio Filho. Mas Ele nos enviou pelo ventre daquela que foi até as últimas consequências, para que o seu Filho fosse conhecido por todos nós, como nós vimos pelo Evangelho, a Virgem Maria, que nós acolhamos como mãe, como intercessora, como alguém que é capaz de nos mostrar exatamente o que fazer para chegarmos aonde ela própria chegou. Que assim seja.